Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dando sequência aos meus vídeos sobre o assunto que é a paixão de muitos brasileiros, eu vou falar sobre a relação entre o futebol e o xadrez. Eu sei que pode estar parecendo chato, tantas teorias, tantas elucubrações. Eu vou chegar na parte prática. Eu vou chegar com fatos reais de jogos, de campeonatos brasileiros e do exterior. Mas por enquanto é muito importante eu desenvolver algumas teorias. E para falar sobre o xadrez, antes de mais nada, eu sei que a maioria das pessoas não sabem jogar xadrez, mas eu gostaria de falar sobre alguns estudos feitos a respeito desse assunto. O primeiro deles comprova que uma pessoa que pratica regularmente xadrez melhora o crescimento dos dendritos, aquelas ramificações dos neurônios, fazendo com que a velocidade de pensamento e raciocínio seja maior. É como se fizesse um upgrade no processador do melhor computador do mundo, o nosso cérebro. Também é comprovado em alguns estudos que quem pratica xadrez desenvolve os dois hemisférios do cérebro. O esquerdo, que é responsável pelos objetivos, e o direito, que é o responsável pelos padrões. Também tem estudos que comprovam que uma pessoa que pratica xadrez dificilmente vai desenvolver Alzheimer ou outras doenças do cérebro, pois o cérebro está sempre se exercitando. Por outro lado, também serve como tratamento para quem já apresenta alguns problemas. Também foi comprovado que crianças introduzidas ao jogo desde pequenas desenvolvem uma maior capacidade de raciocínio, de resolução de problemas e até mesmo uma facilidade em ler. Dizem que a idade ideal para se introduzir o xadrez é por volta da segunda série, mas também é possível ensinar para crianças com 4 ou 5 anos, dizem os estudos. Também há estudos que comprovam que o xadrez serve como uma fisioterapia mental para quem sofreu algum problema no cérebro, ou por trauma, por exemplo, um acidente, ou por um AVC. Dito isso, eu vou começar a relação entre o xadrez e o futebol, por mais que pareça que não exista relação nenhuma. Mesmo que você não saiba jogar xadrez, você vai entender aonde eu quero chegar. Por exemplo, a regra número 1 do xadrez diz que as brancas iniciam. Então, as brancas têm a iniciativa da partida. Eu vou colocar aqui o exemplo da abertura mais tradicional que existe no xadrez, que é a italiana. Nessa abertura, as brancas iniciam e a partir do primeiro movimento das pretas, elas começam sempre a ameaçar, a agredir as pretas. As pretas têm por objetivo, nesse início de partida, se defender. Sempre que as brancas fazem um lance, a preta precisa se defender. Caso contrário, ela vai perder alguma peça. E com minoria de peças, é muito difícil ganhar a partida. Ou seja, as brancas precisam sempre ameaçar alguma peça das pretas. Se em algum momento da partida ela fizer uma jogada inútil, que não traga ameaça nenhuma às pretas, o jogo pode se inverter. E as pretas começam, elas sim, a atacarem. E então as brancas vão ter que se defender. Ela fica impossibilitada de atacar enquanto estiver se defendendo. Transportando isso para o futebol, eu poderia dizer que as brancas são como se fossem o time da casa. Ele toma a iniciativa do jogo e começa a agredir o outro time, a atacar o outro time. Enquanto ele estiver atacando, o outro time não tem chances. Isso está sendo comprovado por um time aqui no Campeonato Brasileiro hoje. Ele é muito intenso o jogo todo. E apesar de ter um time muito ofensivo, onde inclusive os zagueiros, os laterais e os volantes atacam, você pode pensar, esse time é frágil, ele vai sofrer muitos gols. E no entanto ele não sofre. Por quê? Porque ele está sempre no ataque. É uma máxima do futebol. O ataque é a melhor defesa. E no xadrez é assim. Mas existem outras semelhanças. Os níveis diferentes entre jogadores. Por exemplo, eu aprendi a jogar xadrez quando eu era criança, muito pequeno mesmo. No entanto, eu não pratico muito ultimamente. E a prática leva ao aperfeiçoamento. O meu nível de xadrez é muito maior que de uma pessoa que é iniciante, que está aprendendo. Sendo assim, se eu jogar 10 partidas com iniciante, eu provavelmente vou ganhar as 10. Se eu jogar 20 partidas, é possível
possível que essa pessoa consiga ganhar uma. Se eu jogar 50 partidas, é possível que essa pessoa consiga ganhar umas 5. Por quê? Porque o nível dela vai estar aumentando. No entanto, vai continuar difícil para ela me vencer, porque o meu nível vai aumentar junto com a prática. Isso se estabelece também por outro lado. Se eu for jogar com um grande campeão do xadrez, um mestre do xadrez, eu vou jogar 100 partidas com ele e não vou ganhar nenhuma. Eu vou jogar 200 e talvez eu consiga empatar uma. Eu vou jogar 300 e talvez eu consiga ganhar uma. Porque apesar do nível dele ser muito, mas muito maior que o meu, após 300 partidas, o meu nível se eleva. E eu não vou ficar nem perto do nível dele, mas vou começar a oferecer alguma resistência. Transportando para o futebol, isso também acontece. Hoje no Brasil, como eu falei, tem um time sobrando. Se ele pegar um time da Série C e jogar 10 partidas, ele vai ganhar as 10. Mas se ele jogar 20 partidas, esse time da Série C vai começar a aprender a neutralizar as suas jogadas, vai começar a aprender a como reagir às suas jogadas. E é possível que esse time de Série C ganhe 2 ou 3 em 20 partidas. Isso é uma relação muito presente entre o xadrez e o futebol. Agora, se pegarmos os grandes mestres do xadrez, e eu cito Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Bob Fischer, eles têm um nível altíssimo e equivalente. A vantagem vai estar em quem ficou com as brancas, aquele que vai tomar a iniciativa. O jogador com as pretas vai no máximo tentar empatar, e já é uma vitória para quem ficou com as pretas. Transportando novamente para o futebol, como eu falei antes, é o dono da casa, aquele que vai agredir, que vai atacar, não vai dar chances para o outro time. É claro que com o passar do tempo, o jogador com as pretas mais ou menos vai decorando os padrões do jogador com as brancas. Agora, é um fato também que esses jogadores de alto nível anteveem 10, 20, 30 lances na frente. Ou seja, ele faz o movimento e já sabe todas as possibilidades de movimento do seu adversário e já tem uma resposta para cada uma delas. É importante dizer também que nessa diferença tão grande de nível, como eu falei antes, é impossível de um jogador de nível muito baixo ganhar de um grande mestre desses do xadrez. Só que no futebol, às vezes nós vemos times que são muito, mas muito superior ao outro e não tomam posse dessa superioridade, não se fazem presentes no ataque de tal forma que o outro time não consiga jogar. Eles têm às vezes receio que aquele time mais fraco vá fazer um lance surpreendente. No xadrez isso não existe. O jogador de nível mais alto, ele sabe que é melhor e ele vai ganhar. Ele não teme as jogadas do adversário. Se você acha que eu estou viajando, que eu enlouqueci, você não viu nada ainda. No próximo vídeo eu vou fazer uma relação entre o futebol e o jogo de pôquer. Aproveito esse momento para pedir para você se inscrever aí no meu canal e vir viajar comigo, me acompanhar também lá nas outras redes sociais e aumentar o debate. Não esqueça também de deixar o seu comentário, se você achou isso útil ou se acha que eu realmente enlouqueci. Liga pro manicômio. Um abraço.